Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nosso convidado, nada mais, nada menos do que o campeão do Jung Fight, o astro da maldade, Anderson Nascimento. Anderson, pode vir quente que eu já estou fervendo. Chama! Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu vou apresentar o Anderson Luiz Oliveira Nascimento, aracajuano. Cara que já fez de tudo, mas hoje ele é apenas campeão da categoria meio médio do Jung Fight, luta realizada aqui em Aracaju em março do ano passado. Campeão Anderson, queria começar o bate-papo com a seguinte pergunta: cara feia ganha luta? Não, mas ajuda. Ajuda, Tem caras mais feios do que eu que assusta, viu? Se não tiver um psicológico bom, a gente vai dormir mal. Faz umas caras ali na hora que vai apresentar. Antes, como era o menino Anderson? Era quietinho? Até um certo ponto, eu acho que eu fui um garoto muito quieto. Eu acho que até bem vai bem de encontro ao que sou hoje. Eu era um menino tímido. Mas a bendita quinta série transformou esse moleque. É a transformadora. A transformação ali, a quinta série. De lá pra cá foi outro cara. Mas era pequenininho ou já era diferenciado? Não, era pequeno e magrelo. Pequeno e magrelo. Pô, aí eu achei ali, quando fiz 18, 17 anos assim, entrei na academia de musculação, queria, né, ganhar um corpinho e tal. Meu irmão já treinava, já fazia musculação. Aí eu fiquei um ano e barará lá e não subi um centímetro. Eu disse, mesmo, vou sair fora dessa parada aqui, não dá pra mim, não. A forma não tava funcionando. Não, mas sempre gostei mesmo de esporte. Então, sempre joguei vôlei, joguei basquete, futebol, beach soccer, fiz atletismo por bastante tempo. E quando eu cheguei no esporte de lutas, na parte de lutas mesmo, aí foi onde eu me apaixonei e fiquei. E desde então larguei futebol, larguei tudo. Futebol só no final de semana? E nem final de semana, não jogo, não assisto. Vou voltar a assistir agora que a máquina voltou pro meu time de coração, né? Que é Neymar voltou pro Santos, agora eu vou voltar a assistir. Nem vem assim. Normalmente um atleta de MMA, vamos chamar atleta, porque muita gente chama, eu acho erradamente, lutador, não, é um esporte o atleta. Sim. Ele tem uma base de uma arte marcial. Sim. Qual é a sua base? Cara, eu comecei no boxe. Porém, eu não vamos dizer assim que a minha preferência é o boxe, mas a minha base é o Muay Thai. Minha base é no Muay Thai, porém eu me acho melhor no Jiu-Jitsu. Então, eu me sinto um lutador bem completo. Mas se falar de base, aí o que eu gosto de fazer, o que predomina nas minhas lutas é a parte da trocação, é a parte em pé. Ali no MMA, que é a mistura de várias artes, isso. Aí vai de judô, karatê... Exatamente. Telequete, vai tudo. Tapa na cara, vale. É porque não machuca muito, a gente não joga o tapa, né? Mas quando quer desmoralizar algum fanfarrão, a gente arruma um tapa mesmo. Com quase todo atleta no Brasil, a grande maioria, você foi criado na periferia, vem de origem humilde. Como era treinar sem recurso? Eu sou mais um fruto de projeto social, né? Projeto social, ele salva vidas, além de afastar a molecada das coisas ruins da rua, né? Eu acho que é dali que saem os grandes campeões dos projetos sociais. Então, quando eu estava fazendo atletismo no tempo, me envolvi em vários esportes para gastar energia mesmo. Eu gostava muito, então eu jogava bola tipo 2, 3 vezes no dia. Às vezes eu tinha treino de atletismo de manhã e de à tarde eu jogava bola. À noite eu estava procurando outra coisa para fazer. Até um professor meu, professor André, um abraço, ele criou o projeto Boxe na Escola. Ele era um professor de handebol da escola, mas ele já tinha uma vivência boa na parte de luta, de boxe. E ele resolveu pegar aquela galerinha ali que não gostava nem de um esporte nem de outro e jogar a luta ali para ver o que dava. E daí deu super certo. O Anderson, muita gente tem esse preconceito e achar que colocar um jovem para fazer alguma arte marcial, algum tipo de... As artes nobres, né? Como boxe, karatê, judô, vai levar para ele ficar violento. Ao contrário, tem a disciplina, né? Pelo contrário. Principalmente a disciplina. A disciplina que a arte marcial prega é totalmente contra a violência. Então eu já fui um menino brigão, brigava o tempo ali de atletismo, ali o tempo que eu não estava envolvido ainda com a parte da luta. Então eu
rolavam umas briguinhas, tinha essa energia aí de estar sempre com briguinha, principalmente de futebol. Então, depois da luta, pô, nunca mais. Então, tem aquela pregação da disciplina do professor dentro da arte marcial. E outra coisa também, eu acho que a garotada, principalmente os meninos, vão chegando a certa idade, eles têm aquela necessidade de se firmar como homem. Então, uma das formas que eles acham que dá para fazer isso é se impor como mais forte ali naquele meio dele, né? Então, os moleques acabam cavando uma briga. Eu falo assim porque eu pensava assim, acaba cavando uma briga ali ou outra, tal, não tá nem com raiva do outro, só quer sair na porrada e mostrar que é homem, que é o grandão e tal. E quando você tá num ambiente controlado, onde você extravasa esse tipo de energia, essas vontades aí, sem machucar o colega, sem nada, isso daí também acaba que aquietando a galera a procurar confusão na rua. Nessa parte aí, teu professor ou qualquer outro professor sério, sim, é fundamental, né? Fundamental, com certeza. O discurso é sempre o mesmo. Brigou na rua, sai da academia. É porque hoje, pra garotada que não tá podendo assistir, nós que somos quase da mesma época, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas a gente teve o Karate Kid, o filme, sim, que tinha aquela galera dos valentões. Tinha os valentões e tinha a galera disciplinada. E hoje com o Netflix tem essa... agora tem a série, vocês podem entender isso. Os valentões estão lá e sempre eles vão se dar mal, porque o disciplinado resolve de uma forma equilibrada. E é uma forma também de conter energia, né? Exato. O gasta ali. O moleque gasta energia ali e no ambiente controlado, com o professor supervisionando tudo bonitinho ali. Então ele sai de lá sem vontade nenhuma e ele se conhece, né? Então a criança, o adolescente, ele passa a se conhecer melhor. Não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já faz isso para ele mesmo dentro da academia. Então, quando ele está na rua, ele consegue evitar várias confusões, porque ele sabe do que ele pode fazer. Ele não precisa ir lá para ver se consegue fazer. Você entra, então, numa academia de boxe. Eu falo da arte marcial, no todo. Isso que idade? Arte marcial dá para praticar de 3 anos e diante. Mas no teu caso, você começou com que idade? Eu comecei velho já. Comecei com 19 anos de idade. Já não era um menininho, já era um homem arrumando confusão. Já era um homem já. Daqui a pouco ia arrumar um xadrez, né? Pô, saía na porrada assim, já, meu irmão, jogando bola mesmo. Jogando bola era terrível. Saía meu Sherdog na rua, eu já tomei umas 2 porradas já. Põe os 2, mas o resto é Sherdog positivo. Dizem que você se inspirou em DVDs de luta só para pegar o gosto pela luta. Que história é essa? Antes de eu começar com boxe na escola, eu, não tinha dinheiro para alugar filme em locadora, né? Então a gente comprava aqueles DVD pirata. Então eu ia nas feirinhas ali, comprava aquele DVD pirata. Então eu sempre tava comprando DVD de filme. Gostava muito de filme de Kung Fu, de luta. E daí, pra mim, aquilo era luta. O cara sair voando, descer a porrada, 10 chutes de uma vez. Até que uma vez eu vi uns caras de sunga meio estranho assim na capa. Eu disse, mesmo que aquele lá do Japão, né? Do Japão. Aí eu disse, que parada é essa? Aí perguntei pro cara que tava vendendo. Disse, que é isso aqui, meu irmão? O cara, vale tudo. Porra. Cara, foi daquela época que valia tudo mesmo. Dedo no olho, chute na cabeça. O nome já chama muito assim, vale tudo. Caraca. Aí, tipo, o DVD era, no tempo, acho que era 2 por 5. E você ganhava outro, tal. Tava uma promoção lá. E eu levei só de brinde. Eu disse, vou pegar esse. Aí peguei um lá, era Minotauro lutando contra Hit Hill, o cavalo logo do Texas. Meu irmão, ele finaliza o cara num triângulo de mão. Eu disse, é isso aí que eu vou fazer. Tem jeito não. E sou fã de Minotauro até hoje. Fãzaço. Já saí correndo no meio do ginásio assim pra tirar uma foto com ele. Pena que eu não tenho essa foto mais. Mas o único cara que eu tietei assim foi Minotauro. Foi o primeiro cara que eu vi fazendo o Vale Tudo. E daí comecei a colecionar esses DVDs. Eu tinha, sei lá, 80, 70 DVDs de luta, então eu gostava. No início, o Vale Tudo, ele era... Vale tudo. Vale tudo, marginalizado. Aí depois se cria as organizações para regulamentar. Apesar de que no tempo o Vale Tudo não era aquele Vale Tudo, não valia uma cadeirada, uma facada, né? Uma cadeirada a gente deixa para eleições. O Vale Tudo massarro. Agora, o Vale Tudo vale qualquer arte marcial. Você pode lutar o que você quiser ali dentro. Seu estilo. Entendeu? Seu estilo. A parada era essa. Tinha algumas regras, porém, tava bem longe de ser um esporte organizado, né? Era sem luva, sem tempo, rolava cabeçada. Chute na cabeça. Chute na cabeça. Eu lembro que naquela época tinha o Royce, né? Royce Gracie. Foi, logo depois veio o Royce. Ele lutou com um cara que era o dobro do tamanho dele. Pegava. Ele mostrou
a eficácia do jiu-jitsu dentro dos combates, né? Dominação sem bater. Sem bater. E o cara era um monstro, né, na época. Esse cara é gigante, meu irmão. Ia lá, dava 2 porradas no Royce botava pra baixo e apagava os caras. Então, o primeiro seria o Minotauro, seu primeiro referência. Foi. Mas eu queria fazer uma volta, já que você, sendo aracajuano, sergipano, e você foi para a ação social, o projeto que era o boxe na escola. Recentemente a gente perdeu o Maguila, um ícone do boxe brasileiro e sergipano. Exatamente. Nesse tempo de boxe, Maguila podia ter te inspirado? Pode ter te inspirado? Eu acho que não chegou a inspirar porque eu não tinha o conhecimento assim dele e tal. A internet não era como é hoje, né? Então o que a gente via de Maguila era pouco na televisão, né? Então, eu tive pouco acesso a essas informações referente a Maguila. E quando eu entrei no boxe, então, primeiro eu tive acesso aos DVDs, gostei muito, tal. Ficava até no chão da sala, assim, treinando alguma coisa com o irmão, com meu primo. Marcos, que hoje é um dos meus treinadores, meu primo. Eu treinava muitas posições. Minha irmã, Cici, tá morando hoje em Portugal, a gente fazia uma brincadeira assim na sala. Então, tentava replicar o que via nas lutas ali. Mas a parte do boxe, eu tava fazendo boxe não porque eu amava boxe nem nada, era porque eu queria ser um lutador de MMA, um lutador de vale tudo. Então, primeira luta que eu tive acesso que não precisava pagar era o boxe, então eu tava fazendo boxe, mas eu tava pensando em fazer o Muay Thai, em fazer o Jiu-Jitsu, em fazer as outras artes marciais. Você falou uma coisa interessante, você disse que treinava com os irmãos, mas como é que a família assinou, galera, eu vou querer lutar, vou virar um atleta de luta, vou virar um lutador, fala assim, a mãe falou assim, gente do céu. Você não chega assim e fala, né? Você começa aí e tal, minha mãe, que é isso? Não, é uma brincadeira aqui e tal. Mas daí eu comecei no boxe, aí eu lembro que meu pai falava assim, disse, rapaz, cuidado desse negócio de luta, geralmente você não vê lutador aposentado, fica com problema na cabeça e tal. Espera aí, pai, para de pessimismo aí e tal. Esses são os caras que apanham, eu vou bater. Pelo menos já tinha um pensamento positivo. Pô, sempre, se não tiver, meu irmão, nem bota a cara ali. Agora, nesse caso aí, o conselho do seu pai é interessante porque ele já via assim, será que vai dar certo? Porque você não se via como um emprego, uma profissão. Não. Aí nisso você tem umas carreiras que... Olha, quem conta fala a sua carreira... Hoje meu maior fã, um dos meus maiores fãs é meu pai, né? Porém, até então não foi bem assim. Quando eu colocava os DVD pra rolar a luta lá, meu pai passava, disse, meu irmão, essa boiolagem de novo, esses caras de cueca. Disse, pô, pai, peraí, é luta. Ele disse, isso é luta, os caras se agarrando... Pai, jiu-jitsu, sabia o que era, mas né? Aí, hoje em dia assiste, meu irmão, amarradão, vai pros eventos comigo. Mas naquele tempo ele já tinha um medo como pai de você não ter uma profissão, né? Sim. Eu acho que o medo dele não era nem de eu não ter uma profissão, era de eu me machucar realmente. Falando nessa questão de profissão, como eu disse, você tem umas coisas na tua carreira paralela às lutas. Ele foi porteiro, foi carcereiro e corretor de imóveis. Só abrindo um parênteses aqui, o carcereiro não é encarcerado não, viu? Que já uma vez rolou essa notícia, eu fui agente penitenciário de uma empresa terceirizada aqui do estado, trabalhei lá por quase 4 anos, e daí uma vez rolou uma matéria assim, aí ex-carcereiro busca... cinturão do Jungle Fight, meu irmão. Tô pensando que é o preso que tá se preparando. Foi, disse, caraca, começou a galera a mandar mensagem pros meus irmãos, pô, velho, não sabia, pô, antes eu já foi preso e tal, não sabia. Disse, meu irmão, é carcereiro, não é encarcerado não, pelo amor de Deus. Agora tem um corretor de imóvel que eu fico imaginando assim, o seu slogan seria, vamos fechar, fechada. Boa. Vamos fechar o negócio. Vai fechar ou não vai fechar? É melhor fechar. Aí corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Fui corretor de imóveis. Na verdade, eu fiz o curso, trabalhei bem pouquinho do corretor de imóveis, mas eu trabalhei um tempo a mais, foi de corretor financeiro, né? Na verdade, de um vendedor de consórcios. Então, eu trabalhava e me identificava muito com a parte de vendas. Eu me dava bem. Só que eu saí de lá porque, tomara que ela não veja isso, mas, meu irmão, a supervisora lá era chata pra cacete, meu irmão. E o cara só pode ter uma mulher enchendo o saco dele na vida dele. 2 é demais. Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim, sinais que sua mulher pode ter morrido.
15 minutos sem reclamar. Tá respirando? Tô brincando. Mas isso, infelizmente, é uma realidade para o atleta brasileiro, né? Ele tem que ter um emprego, porque não Bolsa Atleta não complementa, é um complemento. Não... O Bolsa Atleta é uma fantasia. Bolsa Atleta é uma fantasia. Eu sou atleta, eu sou campeão do Jungle Fight, do maior evento da América Latina. Eu nem sei como é que faz para ganhar esse Bolsa Atleta. Mas tem gente aí que ninguém nunca ouviu falar em lugar nenhum que recebe Bolsa Atleta há bastante tempo. Mas o valor é pouco para todo o gasto que você tem. Eu fico imaginando realmente assim, dependendo do esporte hoje, um jogador de futebol de times aqui do campeonato estadual, uma boa chuteira é R$1.000. É isso mesmo. Cara, e o salário não é alto. E aí aquele amador, vamos lá... o cara surfa. Quanto custa uma prancha? Quanto custa um material? Cara pra caramba, pô. E aí tem que trabalhar paralelo para poder... O atleta no Brasil, ele faz esporte porque ele ama aquele esporte ali. Porque se ele começar a olhar pro retorno financeiro, ele nem começa. E a gente vê pelo lado aí que o atleta tem... um atleta de ponta, ele tem 3 turnos às 24 horas. Ele tem um treino, ele tem... a parte de fisiologia, preparação e o descanso. O atleta, o outro não, ele tem que treinar, tem que trabalhar 8 horas, tem a família, então treinar, 24 horas é mais do que 24 horas. Né? É muito. Você treina, trabalha e dá conta de família. É muita 24 horas para dar conta de só um desses aí já é pouco. Aí, nisso, você começam umas lutas, né? Esse vai e vem de ter que trabalhar, ainda é um atleta amador, bateu aquele... Rapaz, eu acho que eu não vou conseguir, foi melhor parar. É porque eu fiquei muito pouco tempo como amador, né? Eu acho que eu deveria ficar um tempo um pouco mais, mas quando eu passei para minha academia, que foi a do meu mestre, para DFC, eu fiz alguns treinos lá e ele já me chamou para competir. Então, com 1 mês, 2, eu já estava competindo. Na minha primeira competição, fiz 3 lutas no mesmo dia, ganhei as 3. No mesmo dia? No mesmo dia, era. Caramba! Amador, era. Já saí na porrada. Mesmo. Amador... Nocauteei os 3. Aí ele, esse moleque vai dar futuro e tal. Então, já 3 meses, 4 meses depois, teve outra competição. Quebrei os caras todos. Teve até um interessante que na segunda competição eu ganhei na final do mesmo cara que eu tinha ganhado na primeira competição. Aí quando a gente tava indo embora todo mundo junto, dava pra escutar o cara falando, o cara conversando assim na nossa frente. Pô, esse cara de novo, velho, não veio mais não. Porra, saiu a ficha. Não vou não. Esse cara de novo. Pior que eu não saía a ficha, só via quando tava lá, né? Se a gente falar aí de MMA... aí vem o MMA profissional, que aí já vem aquela infraestrutura, aí já envolve ginásios com público pago, patrocinador, às vezes dependendo do evento, televisão. Aí a gente já chama de um MMA profissional, né? Sim. Em que momento você já chega ao profissional? Então, eu lutei a primeira vez profissional, acho que em 2000 e, se eu não estiver enganado, 2009. Porém, eventos bem menores aqui, já no nosso estado. E daí, os eventos eles demoravam muito a acontecer, não tinham tantos eventos como tem hoje. Então, de 2009 para cá, já fiz bastante luta. Para chegar no Jungle Fight, demorou bastante. Foi uma fase da minha vida assim, que eu estava mais focado em estudar, trabalhar. E eu estava meio que aposentado sem anunciar a aposentadoria, né? Então, eu não estava mais assim, focado na minha carreira como lutador. Daí, um amigo meu perdeu uma luta e eu tava no corner dele, né? Eu vi ele perder e daí me subiu aquela gana de novo de competir e tal. Mas eu só queria bater no outro cara, eu só queria descontar. Eu só queria me vingar. Como é que você chega, como é que você faz para entrar num evento desse? Tem que estar vinculado a alguma academia? Você tem que estar vinculado a uma academia, seu professor ter contatos com os donos dos eventos, né? E eles fazem os convites. Olha, em tal data, vou fazer um evento. Se tiver atleta de tal perfil, de tal peso, tal, você manda para mim, a gente vai estudar para botar ele para lutar. Tem alguma luta teste para poder entrar? O teste é na academia, né? Para entrar nos eventos não tem luta teste. Geralmente é essa coisa do network mesmo. É os contatos que o professor tem com os donos de evento para poder estar jogando os atletas dele aí para competir.
quando chega no evento como o Jungle Fight, que é o maior evento da América Latina, todo mundo quer lutar no Jungle Fight, né? Então, o meu manager, meu empresário, ele mandou meu nome várias vezes até um dia ser aceito aí. Então, quando foi aceito, fiz a primeira luta. Acho que a gente pegou a luta com 25 dias de antecedência. E teve um corte aí de 14, 15 quilos de peso. Bati o peso e viajei para Manaus para fazer a primeira luta no Jungle. É importante também, quem está pensando nisso, tomar cuidado, que tem uns eventos que ficam inventando aí, e são os perigosos. São né? perigosos. Não tem o controle, não tem a proteção médica. Exatamente. Importante você falar isso, Marco, que a galera às vezes vem, em alguns podcasts que eu vou, em algumas entrevistas, a pessoa fala, pô, qual o recado que você daria para os atletas que querem começar agora, tal? Ponto número 1, você quer voar, você não vai aprender a voar com a galinha. Não sei se deu para me entender. Uhum. Pronto. Então, se você quer ser um atleta, um lutador, procure bons profissionais para guiar sua carreira. Porque acontece de você cair nas mãos erradas e o professor mal preparado, que não fez uma carreira, não criou um caminho para ele não vai conseguir criar um para você e acaba te colocando em complicações aí. Em eventos que não tem essa preocupação com o atleta, em eventos que não pagam os atletas e vários outros problemas que a gente vê aí. Você falou uma coisa interessante. Nós tivemos um convidado aqui que é instrutor de motos. Formado nos Estados Unidos, instrutor hoje de guarnições americanas, instrutor da Polícia de São Paulo e instrutor de piloto civil, piloto que anda de moto. E aí ele tem um momento da entrevista que ele fala: você não aprende a pilotar em um dia. Sim. Você é um atleta que defende mais uma bandeira contra esses charlatões de luta, né? Você chama de Mestre Pix. Que é isso, é um movimento contra esse risco, né? Então, o Mestre Pix, eu criei ele em novembro do ano passado, que eu comecei a ver algumas movimentações de algumas academias sobre referente àquela graduação de final de ano. Normal, até aí as graduações são coisas corriqueiras, normal. O que me chamou a atenção foi alguns graduados que eu vi que fazem parte do meu vínculo, não de amizade, mas de conhecimento, pessoas que nem treinavam naquela academia ali foram graduados, pessoas que não tinham tempo para aquela graduação ali foram graduados, e a gente que conhece toda essa galera, a gente sabe que ele só foi graduado por conta do pagamento. Você fala graduado é trocar de faixa. Trocar de faixa, exato. Então exato. Tipo o cara entra numa academia de karatê com 3 anos é faixa preta. Por aí. É uma vida para você chegar a uma faixa. Exato. Tem aquela galera que é faixa preta e tem os que possuem uma faixa preta. Eu comprei um Centauro. Pronto, exatamente. Possuem uma faixa preta. Só que eles precisam do aval de alguém, né? E daí vem esses profissionais ruins vendendo a faixa para os alunos. E acontece muito mais que isso. Vou dizer pra você, acontece do cara dar a faixa pra namoradinha, que tá ali no tatame, tá com alguma paradinha, um chambeguinho ali no tatame, dá pra namoradinha, desculpa, dá pro cunhado, dá a faixa pro cunhado, pra agradar o cunhado, dá a faixa pro amigão, entendeu? E daí aparece aquele aluno ali que sumido 10 anos, falta 3 meses para graduação, 2 meses, ele disse, você vai fazer a graduação. O aluno às vezes nem quer, mas a palavra do mestre, o mestre ele é muito persuasivo, né? Se não, cara, você tá pronto, você pode fazer, eu tô vendo o seu desenvolvimento antes de você voltar, de você... Só um caô, isso. Só o caô, o cara só tá interessado no dinheiro do aluno ali, acaba atingindo tudo, porque ele engana o aluno é graduado, vem aquele aluno também, mau caráter, que quer pegar a faixa na safadeza também. Toma aí. Já me ofereceram já. Pô, cara, eu sou seu fã, queria pegar minha faixa preta com você, como é que eu faço? Disse, venha treinar. Não, mas como é que é? Se o pagamento é quem? Só e sangue. Só. Tá vendo essa galera aí? Sai na porrada todo mundo aí. No seu tempo eu vou te dar sua faixa. Eu não vou te cobrar R$1. Você vai pagar sua mensalidade. Não, mas eu queria que você me desse, tá? Eu vou te dar, mas no seu tempo, não quando você fizer o Pix. Nesse risco, vamos imaginar para um caso de MMA, porque muitos lutadores de MMA vêm do jiu-jitsu, né? Sim, muitos. Aí gradua desse jeito, o cara acha que tá e entra numa furada, porque ele vai lá, quebra um braço, uma perna.
vai para um campeonato achando que tá... E, além desse, se só ele quebrar um braço ou uma perna, ele procurou isso. Por mim, eu quero que ele se dane. Agora, acaba afetando a arte marcial como um todo. O nível dessa arte marcial, ele começa a cair, até desaparecer. Porque se todo mundo resolver comprar faixa, a gente ia ter aqui em Aracaju 5.000 faixas pretas com nível de jiu-jitsu baixíssimo. Ou seja, desses 5.000, 1% sabe jiu-jitsu de verdade. Isso aí queima totalmente a imagem de um atleta. Lógico, da academia, né? Da arte marcial. E aqui em Aracaju tem um movimento grande disso aí. Não, isso é bom porque, independente, Anderson, do ramo, eu vou falar pela cozinha. Eu tinha alunos com 6 meses na faculdade que já saía aí, chefe fulano. Eu passei 11 anos para chegar a chefe de cozinha. 11. Não foi com 6 meses. E saí dizendo, não, eu sou consultor. Consultor de restaurante. O cara contrata porque o restaurante dele não tá vendendo, tá no prejuízo. O cara não sabe nem cozinhar direito ainda. Nunca administrou uma empresa, não tem a mínima noção. E aí, quando eu brigava, existe também um movimento dentro da gastronomia disso, nós somos os chatos. Esses movimentos são bons em todos os setores, para tirar os oportunistas e os iludidos. Porque senão, nessa hora aí vai ter pessoal de estética que se forma e aí faz um procedimento de botox errado e mata. Exatamente, perfeito. Um instrutor de moto que treina o cara na meia boca ali, o cara vai cair, morre. Porque acha que aqueles acidentes que tem muito em São Paulo, o cara entra na curva e passa reto e vai para debaixo de um caminhão. E um cara que vai para uma academia já acha, não, sou faixa, vou subir, vai lutar com uma experiente que tá vendo a sua faixa, fala, não, imagino que ele é faixa preta, então eu vou usar as minhas técnicas de faixa preta nele, arrebenta o cara. Com certeza. E muitas das vezes, entra um aluno para uma competição dessa na inocência. Porque ele confiou na palavra do mestre Pix, ou do Pilantra. Então o cara tá confiando na palavra do professor dele. Disse, não, meu mestre me graduou, disse que era para eu participar da graduação, me graduou, eu tô pronto, eu vou. E nessa que vai se dar mal, né? Aí vai entrar numa esparrela. A gente não tá falando de jogar uma partida de futebol, né? Luta, né? É luta, não vai sair mais. Às vezes atleta meio bom, chega assim, diz, pô, professor, queria ir para tal campeonato e tal. Eu disse, meu irmão, você tá treinando o quê? Não, tô treinando MMA, então você só luta MMA. Não dá para ir para campeonato de luta, passear, ver o que vai dar, não rola. Na luta não existe. Ver o que vai dar, você vai na praça da alimentação do shopping, pô, para ver o que tem lá. Mas na luta você vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna. Seu cartel tem 19 edições, vamos chamar assim, com 16 vitórias e só 3 derrotas. 17. 17. É considerado um aproveitamento muito bom. Mas as derrotas mexem com motivação. Com certeza. Você sair de lá. Cara, eu costumo dizer, o cara quando ele perde uma luta é um luto. Eu não quero ouvir nada de ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber de nada. Você, nessas 3 situações, você, vamos chamar assim, pegou a fita e voltou depois para onde foi que eu errei? Com certeza, todas elas. Você fala assim, cara, que vacilo foi ali. Com certeza, a gente aprende mais na derrota do que na vitória. A vitória só faz massagear nosso ego. Você, pô, tô bom pra caramba mesmo, tô no caminho certo, por aqui e tal. Mas a derrota, ela te mostra algo que você tava fazendo. Às vezes, é possível numa luta de MMA, não sei se é possível, vou corrigir, a soberba derruba o cara antes do atleta. Com certeza. Porque ele acha que... Com certeza. Pô, com certeza. O cara entrar ali com soberba, ele vai cair. Não tem como. Porque... Não tem como. É diferente. Às vezes já me chamaram de soberbo. Eu costumo responder sempre com a mesma frase, que às vezes é até esclarecedor para quem vê de fora. Não confunda a soberba com minha autoconfiança. Eu confio em mim. Você está preparado. Eu confio no que eu estou fazendo, eu confio em mim, eu sei do que eu sou capaz. Então, quando eu falo que eu vou. Mas do outro lado tem um outro atleta preparado que eu sei também. O seu milímetro de vacilo. Bom, entra isso aí. Entra a ponta do queixo. É isso aí. E a gente sabe disso. Acontece em lutas, 2 lutas seguidas, o cara perder no mesmo erro. Porque não se estudou. Sim. Eu falo isso porque, assim, existe na história da humanidade, uma relação entre Napoleão e Hitler.
o Hitler não estudou história. E ele errou numa batalha na Segunda Guerra Mundial, cometendo o mesmo erro do Napoleão. Porque ele achava que sabia tudo e cometeu um erro igual. Aí eu perguntei isso porque tem atleta que pode acontecer dele, perde uma luta, Sim. ele não aprende, e a segunda luta ele vai e perde de novo porque o outro adversário já achou. Acontece? Acontece. Às vezes, o atleta, quando perde, ele entra em um processo de negação. Ele não quer enxergar os erros. Ele só quer exaltar o acerto do outro cara. Então, se você tem que exaltar o acerto do outro cara. O cara que me ganha, eu passo a admirar aquele cara. Pô, o cara me ganhou. E se ele me ganhou é porque ele estava muito bem preparado. Porque eu vim muito bem preparado. Então, parabéns para ele e tal. Só que eu vou me estudar e saber o porquê que ele me ganhou. O que ele fez de melhor para me ganhar. E daí eu não vou dar essa brecha uma segunda vez. Mas acontece em várias ocasiões do atleta ele perder 1, 2, 3, do atleta se aposentar e todas as derrotas dele ser pelo mesmo fato. Tem atleta que luta MMA hoje, que como a gente falou, é a mistura das artes marciais, mas o cara odeia treinar jiu-jitsu, treinar chão. Aí você pega o cartel do cara, o cara tem 10 nocaute. Poxa, esse cara é muito bom de porrada e tal. Mas todas as derrotas dele, 10 nocaute e 5 derrotas. No chão. 10 vitórias, 5 derrotas. Todas as vitórias dele é no chão. Então esse cara, ele se dedicou a tapar o buraco que tinha no jogo dele? Com certeza não. Aí o cara fala pra mim, mas eu não gosto de treinar chão. Cara, você não gosta de treinar, vai fazer outra coisa. Porque luta MMA não vai dar pra você, não. Puxando, não sei se te incomodaria isso. A gente falando de soberba, eu acho que o Anderson Silva, o Spider, teve derrota que ele em algum achou... em algum momento ali ele foi soberbo. Foi. Cara, eu sou brasileiro, fãzaço de MMA, fã de Anderson Silva. Hoje não tanto como antes, que algumas coisas que foi acontecendo na carreira dele meio que foi arranhando a imagem dele, na minha humilde opinião. Quem sou eu para falar de Anderson? Mas o que acontece é, Anderson, eu passei, por mais de uma vez, e aconteceu de eu perguntar a outros amigos meus que tiveram o mesmo sentimento. Eu comecei a assistir uma luta, aquele evento quando o Anderson Silva ia lutar, né? Meu irmão, juntava a galera toda dentro de casa, tal, aquela coisa, antes de Silva ia lutar. Você começava torcendo pra ele e terminava torcendo pro outro cara. Que tava muito. Pô, porque o cara, meu irmão, ele exagerava, pô, nas brincadeiras e tal. Mas o cara foi... Ninguém vai me derrubar. Ninguém vai me derrubar. Aí, pô, a galera falava, mas tem um amigo meu, Kaique, que é fãzão dele, não pode falar mal dele que ele fica com raiva. Mas Anderson, pô, ele exagerava nas brincadeiras, que é tipo assim, eu posso brincar com você enquanto a gente tá lutando pra distrair você e te nocautear, ou te finalizar. Essa brincadeira pra mim é totalmente válida. Fazer a gracinha, já ganhei, fazer aquela gracinha ali em uma rivalidade, isso aí é tranquilo, normal. O que eu não posso é desrespeitar você ao ponto de ridicularizar você na frente de sua família, porque tem um pai, uma mãe, um filho ali que tá assistindo aquele outro cara que tá lutando. Aí foi uma dessa, que é a primeira derrota dele. Que ele tomou. Aí ele aquela luta específica que ele perde, ele tinha a luta toda na mão. Ele podia ter finalizado. O outro, como foi o nome dele? Esqueci. O americano. O americano tava cagado de medo. Aí viu a brecha. Eles faziam assim, ele já tava... Aí depois ele começou a perceber, agora tá tirando onda, então vou te acertar. E aí no vacilo foi quando ele tomou no queixo. Na verdade... Vou comer um gelo aqui. Na verdade... O que o Chris Weidman, né? Chris Weidman acertou ali, Anderson, foi na maior sorte do mundo. Teve o mérito de estar ali na frente, de jogar os golpes, de botar a mão, porque tem que ter coragem para estar na frente do Anderson Silva e jogar a mão mesmo. Mas as duas ocasiões, a do chute e a outra, ele jogou, eu acho que a primeira que ele nocauteia na mão, ele teve mais mérito. Na segunda, ele fala que bloqueou o chute, é muito mentira ali. Ele se contraiu meio que com medo do que vinha de lá pra cá. O Silva já estava chutando muito aquela perna dele ali, então não foi um bloqueio intencional. Ele se contraiu para se defender. Na hora do chute foi um lado duro. Foi um reflexo dele e Anderson acabou acertando no lugar que não podia acertar. Daí machucou. Você tem lá agendado, vou ter a luta e tem a data. Normalmente, hoje, no nível profissional, com quanto tempo de antecedência tem um padrão de tempo para dar tempo ao atleta se preparar? Sim. É necessário no mínimo 2 meses. Isso é o mínimo. Para um atleta que não faz camp, que não treina só quando marca a luta. Um atleta que já está treinando
Tá em atividade o ano todo, no mínimo 2 meses ali, marcou a luta, ele vai pra luta tranquilamente, consegue fazer o camp dele. Tem atleta que faz camp, eu quero fazer camp, o cara que tira férias, quando marca a luta, ele volta pra academia, começa a se preparar. Esse atleta aí, ele precisa de pelo menos 90 dias. Vocês levam em consideração, na hora que marca, você precisa observar todas as características do adversário em relação a físico e técnica, você tem que fazer todo um planejamento. Todo um planejamento. A gente, quando marca a luta, um dos nossos treinadores lá na nossa academia, o Gustavo Cabeça, principalmente, ele que faz esse trabalho, ele faz um mapeamento do jogo do outro cara. O que é um mapeamento? Todo mundo tem um padrão de comportamento dentro da luta e no seu dia a dia. Você tem um padrão de comportamento. Eu levanto, a primeira coisa que eu vou fazer é esquentar o meu café, fazer meu café, depois vou ao banheiro. Na luta também. Você acrescenta coisas novas ao seu estilo de luta, porém, nas suas últimas 3, 4 lutas, no seu último 1 ano e meio, mais ou menos, você tem padrões ali que é fácil da gente identificar, positivos e negativos. Então, a gente vê o que o cara faz de melhor para tomar cuidado e aonde o cara deixa a desejar para a gente explorar. Funciona no MMA o que o tênis usa, o jogador destro, ele tem um jogo pro destro e tem um jogo pro canhoto. Vocês têm isso também? Tem, com certeza. Tem. Não só que ser canhoto ou destro, mas também jogo em pé, jogo no chão. Sim. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu vivo em constante evolução, então toda luta você vai ver uma versão diferente de mim, porque eu me adapto ao estilo daquele lutador que eu estou enfrentando. Então não luto da mesma forma todas as vezes. Então acho que é até difícil o outro cara ele me estudar. Porque se ele estudar o que eu fiz há 3 lutas atrás, não é a mesma coisa que eu fiz na luta passada. Você pega de surpresa. Não é? Então, é onde eu tava falando, o que você prefere? Você me perguntou tal. Por isso que eu treino há bastante tempo e eu me acho um cara bem completo. Eu não sou excepcional em nada, porém eu desenrolo bem ali nas 3 áreas, tanto na parte de queda, como na parte de jiu-jitsu, na parte de trocação. Então, a gente consegue mapear o jogo do cara e a gente tem arma para trabalhar em cima da falha dele ali. É isso que a gente faz. Você chamou de camp, né? Essa preparação. A gente sabe da luta, vai ter a luta, mas o que entra também ali? Como é que fica a parte fisiológica? Como fica a alimentação, sono? Como é que, você tem uma equipe toda para isso? Mais ou menos, né? A gente, conforme a gente vai se profissionalizando, conquistando espaço, conquistando visibilidade, a gente consegue fechar parcerias para a gente poder estar trabalhando nessa toda essa questão. Hoje eu tô bem. Hoje eu tenho massoterapeuta, Marenice, minha amigona. Hoje eu tenho a galera do... esqueci o nome agora. Meus fisioterapeutas, com o Dr. Luiz... Razões do corpo. Hoje eu tenho uma galera toda que vai me auxiliando ali para que eu chegue bem nas lutas. Tem o meu preparador físico, que é o Daniel Cavallo, e tem a parte técnica toda que a gente faz na Strike MMA, que hoje é considerada a seleção sergipana de MMA. E alimentação? Alimentação tem um nutricionista também. Aí muda toda para luta, né? Muda total. Na alimentação eu começo ali, tipo, as primeiras 2, 3 semanas é meio que tentando me adaptar à rotina da dieta. Então, vamos dizer assim, eu começo a comer limpo, tirar as besteiras nas primeiras 2 semanas, para começar a me adaptar para a dieta. Para depois de 2 ou 3 semanas, a depender do tempo que eu tenho para a luta, é que eu realmente entro na dieta. Se eu tentar entrar na dieta de uma vez, sair do 100 pro 0 ali, ou pro 50, por exemplo, dá ruim. Você tem meio médio. Meio médio. Até quantos quilos? 77 quilos. 77. Você tenta se manter próximo dos 77 para não ter essa... Não, é uma falha minha particular. Eu não controlo o meu peso, tal. Eu fico natural com 95, 97 quilos. Tem que perder 20 quilos em 2 meses. Eu perco mais ou menos 20 quilos, Muscularmente, a parte muscular não altera, não? Quanto melhor eu fizer a preparação física e a parte de suplementação, menos isso vai me afetar. Porém, Anderson, eu me desgasto mais que meu adversário para cortar o peso, porém no outro dia eu tô mais forte que ele fisicamente. Tem muito disso. Você troca força por energia, por gás. O cara que corta mais peso, ele cansa mais rápido.
Aí você pode, Agora no ele tá mais caso forte. de um adversário, você estudar o fato Também, de eu vou tudo. segurar essa luta por mais tempo que ele cansa mais rápido. Tudo entra na estratégia. Ah, Se o cara coça aqui a bochecha depois que dá um jab, entra na estratégia. é a hora que ele baixou. A gente tem a brecha aí. Quando a gente vê aquelas pesagens que vão lá, rola aquela encarada proposital. Animosidade. Aquilo ali faz parte do show. Também rola ali o estresse mesmo. Eu vou pegar. Porque tem a conversa antes, né? Tem Provocação. Tem de tudo ali. Tem provocação real, tem provocação fake, combinado. Não tô falando de mim, né? Tô falando no modo geral. Tem o cara que faz só pra vender a luta, entendeu? Aquele inglês, né? Tem o cara, o irlandês. O irlandês chato Tem o cara que faz só pra entrar na mente do outro, mas ele não tá com um pingo de raiva, tá nem aí. Você consegue já destabilizar ali? Consigo. Assim, vou falar dois lutadores. O cara consegue já ali, no olhar, falar assim... Pô, eu já ganhei de caras que tecnicamente eram melhores do que eu, mas eu senti que eu consegui diminuir o poder ofensivo dele ali na pesagem, só estressando o cara. Eu costumo dizer que não importa se ele vai para casa ou pro hotel, né? Se ele vai passar aquela noite com medo ou com raiva, não importa. Para mim não importa. O que importa é que eu gero algum sentimento ruim nele. Ele vai dormir mal, tá ansioso. Ele pode estar numa oportunidade boa ali de me finalizar ou nocautear e a raiva tomar conta dele, ele passar do ponto. Eu vou fazer uma ponte aí naquela luta do Vitor com o Anderson. Sim, o fato o Vitor dele... tava com muita raiva. E o Anderson chega com uma máscara. Ali... O Vitor tava com muita raiva. Aí ele botou a raiva à frente da técnica. Sim. Quando ele vacilou. Sim, o Vitor tava com tudo, igual um doido. Aí Vitor... Foi o que Anderson fez, né? Implantou a sementinha na cabeça dele e pensou, agora ele vem com tudo. Esperou a poeira baixar, quando o Vitor parou, pum, tomou. Foi muito rápido aquele chute. Foi muito rápido. Ele sabia que Vitor ia dar aquele gás, como dava nos treinos. Eles treinavam juntos, né? Vitor ali foi mau caráter pra caramba. Sabia. Acho que tinha... aí dizer, pô, mas o cara queria disputar o cinturão mundial. Você tem várias formas de fazer a coisa certa. Entendeu? Aí você vai escolher a forma certa ou a forma errada. Pronto, você falou alguma coisa de treinava na academia. Já aconteceu de você lutar com um parceiro de academia ou comigo? Nunca. Cara, deve ser horrível, né? Porque não, a luta ela é escolhida pelos staffs ou pela organização? Pela organização. Não. Pela organização. Não tem como você, eu quero com aquele ali. Não rola, não. Tem os padrinhos, né? Tem os staffs, tem os donos de evento que pega aquele ali como o garotinho de ouro dele e a gente costuma falar que é o leão vegano. Começa a alimentar o leão com folha. Você tá entendendo o que eu tô falando? Dá as lutinhas fáceis para ele vencer. Armadilha não. Dá as lutinhas fáceis pro cara ganhar, vai alimentando ali o leão. Só que uma coisa é o que eu falo, quando solta o leão para caçar, ele não sabe. E daí tem os de verdade, aquele que já perdeu, aquele que bateu, voltou, aquele que passou por perrengue de verdade para ganhar a luta. Que é muito fácil. Eu com 20 e tantas lutas aí, teve várias que não entraram no meu recorde aí. Então eu com mais de 20 lutas aí, pegar um moleque de 3, 4 lutas, pô, velho, eu vou fazer ele se cagar na calça ali, só na pesagem. Porque tem vivência, né? Pô, já aconteceu de eu fazer o cara se cagar na pesagem, no outro dele não subiu pra lutar de jeito nenhum. Não. Não Também eu já vi casos de lutas que a provocação foi tão violenta que ligou um botão no outro cara que o cara veio pra arrebentar. O juiz só fez assim, fight, pum, o cara foi pra cima, acabou. Melhor coisa do mundo. Porque o cara mexeu com o brilho do cara. Já mandaram perguntas pra mim. Meu irmão, você não tem medo não, velho? Medo de quê? Não, o cara vai vir com tudo, meu irmão, amanhã pra cima de você. Eu quero que ele venha com tudo. Eu quero. Lutar com... Eu sei. Não é mais previsível pra mim? Eu já sei que ele vem com tudo. E quando eu não sei? Não sabe se ele tá com a técnica guardada. Mas pode acontecer antes, nesse momento de raiva, a raiva... Desligar a técnica é a mais comum, né? É mais comum. Então, quanto mais raiva ele vier... mais raiva, menos ele técnico. vem Né? assim. Tudo, menos técnico. Cansa rápido, respira errado. Então, aí é que a gente entra. Já teve ocasião de eu... Cara, ser bom pra caramba. Eu tocar o terror no cara no outro dia, meu irmão. Eu tava gigante. Eu desci a porrada no cara.
Depois eu parei analisando assim, pô, meu irmão, esse cara é melhor do que eu. Ele é melhor. Aquele dia ele veio... Mas aquele dia ele entrou no meu game, né? Eu ia perguntar isso, acho que você já falou. Tirando esse que se borrou, é a passagem mais engraçada que já teve. Não foi engraçado, não, que eu fiquei puto. Eu queria matar ele. Não foi engraçado, não. Pelo cheiro? Foi, irmão, pelo cheiro do cagaço. Esse cara. O cara desarmou. Mazola. Mazola. Eu costumo dizer que ele é minha cachorra, até hoje. Mazola. Amarelou se cagou. O dono do evento me deu o microfone para eu explicar lá em cima o porquê que não ia ter luta. E eu falei, esse cara, esse Mazola, é a maior vergonha do MMA baiano. Saí da minha casa, fizeram mó mutreta ali para eu me pesar na hora da luta. Foram mudando as regras do jogo para ver se me enfraqueciam, sabe? Sai, é tantos quilos, depois não, é tanto. Depois você se pesa aqui, depois não, você se pesa lá. Depois sei que inventaram até para eu me pesar na hora da luta, sendo que o normal é se pesar um dia antes, descansar aquele tempo todo e chegar no outro dia bem. Os caras fizeram me pesar na hora que ia lutar. Quando eu me pesei, o cara correu da luta. Pronto, você falou uma coisa que eu sempre tive uma dúvida, Anderson, que é assim... Vocês fazem uma pesagem normalmente 24 horas antes da luta, um pouco mais de 24 horas na luta. Você tem que bater o peso ali. Aí a pesagem é com a roupa mínima e algumas vezes o cara tem até que tirar sem roupa. Daquelas 24 horas pós-pesagem, eu posso sair do peso? Poxa, eu posso subir até 200 quilos se eu puder. Não seria o correto o peso ser o peso dentro do ringue? Mas o correto é que naquele momento ali, já dentro do acordo, os dois estarem no mesmo peso. O que cada um vai fazer. Você determina a hora. Se for pesagem na hora de subir ou 24 horas? Não. Isso é coisa de evento pequeno, evento vagabundo. Faz essas coisas de ficar ajustando ali. Evento sério, profissional. Tem uma pesagem para todo mundo e pronto. Acontece como no Jungle Fight, eu vou lutar. Pô, caiu a luta, seu adversário não vai mais lutar, mas tem um cara aqui em peso tal, vamos fazer um peso combinado para você lutar? Porque esse cara aqui que vai substituir, ele tá tendo pouco tempo para se preparar, então para ele baixar o peso ele não consegue. Vamos ajustar aqui no meio termo? Daí a gente faz esse acordo, ajusta no meio termo. Só que o que acontece? Um dia antes, no mesmo horário da pesagem de todo mundo, a gente vai lá, se pesa no outro dia, pode cada um estar no peso que quiser. Tem alimentação preparada pré-luta e pós-luta? Pré-luta é dieta, né? A dieta vai até faltando 5 dias para a luta. Depois a dieta vai pro saco, é mesmo aquela alimentação ali mínima para manter o corpo funcionando. Acabou, vai pro rodão. Manter o corpo funcionando. Então, vamos dizer, minha última refeição antes do meu último corte de peso é tipo um ovo cozido, tchau. Ou então, sei lá, 2, 3 morangos é minha refeição ali para eu cortar o resto do peso que precisa. Fui lá, me pesei, meu irmão, aí é muito carboidrato, aí tem toda uma estratégia, né? Acabou a luta, iFood. Acabou a luta, eu tinha pizzaria, rodízio e uma cerveja, tá né? Valendo. Eu já desço, eu disse, traz a caixa. Bom, bom você ter falado uma coisa e me levou a pensar aqui, formular uma pergunta. A gente tá falando de um atleta campeão profissional. Como é que esses eventos profissionais, provavelmente, acredito, tem um puta cuidado em relação ao doping, e esses eventos meia boca... Não tem. Não tem. Isso não tem. Já é um injusto aí, né? Fato, não tem. Não tem controle. Na verdade, até os profissionais aqui do Brasil não tem, porque quem faz o controle antidoping é uma comissão atlética, é uma outra organização que não tem vínculo com o evento. Você tá entendendo? Então, aqui no Brasil, a gente não tem ainda. Tem, eu acho que, se eu não estiver enganado, tem para o Comitê Olímpico, algo assim, para os esportes olímpicos. Para os esportes de luta ainda não tem. Então o negócio rola solto. Como atleta, você já teve alguma lesão séria? Cara, já quebrei meu pé. Recente. Não, lutando nunca me machuquei seriamente. Peguei alguns cortes. Eu tenho esse corte aqui. Foi na minha primeira luta no Jungle. E tenho esse corte aqui. E o cara que fez esse corte aqui é um amigão meu, Rony Silva. Hoje a gente lutou contra, fizemos um lutão lá. E a gente tem uma amizade bacana. Até esses dias a gente tava conversando no WhatsApp. Mas lesão mesmo foi treinando. Eu quebrei meu pé treinando e eu não percebi que quebrou. Tava doendo ali, eu segurei a onda, fui para casa, um gelinho e tal.
Outro dia, passaram-se alguns dias, aí eu fui chutar de novo, senti ele doer, parei de chutar, continuei meu treino. Quando foi, acho que, sei lá, uns 30 dias depois, eu fui fazer uma queda e tal, meu pé torceu, meu tornozelo torceu, eu tava até com a luta marcada já, tive que cancelar. Quando meu pé torceu, que eu fui pro hospital por causa da torção, que tirou o raio-x, tava lá a fratura no pé. O médico disse, tem uma luxação no tornozelo, mas tem uma fratura aqui no pé. Você quebrou meu pé? Ele disse, não, mas essa fratura aqui começou a calcificar já, não é de hoje não. Aí eu lembrei, pô, aquela dorzinha que eu tava sentindo ali recorrente e tal, era aquilo e tal. Então o pé já tava quebrado, já nem sabia. Não existe parâmetro para dizer que num atleta de MMA essas lesões são mais de membros ou superiores, inferiores? Né? Não tenho esse... Vamos falar um pouco do Jung Fight, que é uma organização liderada pelo Walid Ismail. Do outro lado, a gente tem o UFC, que é do Dana White. Dana White, isso mesmo. Ele é o diretor. Um lutador de um pode lutar em outro? Não, quando você... O UFC, ele é tipo a Copa do Mundo do MMA, né? É a NAT, é o número 1. Todo lutador profissional tem um sonho de ir pro UFC. Então, o UFC é um evento nessa magnitude, ele não vai abrir o contrato do atleta para ele estar lutando onde ele quiser, até porque eles investem muito dinheiro na imagem dos seus atletas, né? Então, não é interessante para eles criar a imagem daquele atleta ali e deixar que outros eventos tenham esse benefício em cima da imagem do atleta. Então, o contrato no UFC é fechado. No Jungle Fight, o contrato é fechado a partir do momento que você se torna campeão. Todo outro atleta que não seja campeão, ele pode lutar em outros eventos. Mas no futuro você pode sair de Jungle Fight? Sair do Jungle, esse é o plano. Ele pode fazer um convite, né? Sim, exatamente. Então é como se fosse assim, a nata do UFC é Las Vegas, sim. Aí a base, né, que é Las Vegas, ele vê você lá no Jungle e faz o convite. O campeão do Jungle, ele faz o convite, você vai lá... Mas aí você entra sem... Aí nessa mudança, seu cinturão já deixa de existir, você vai para as bases para voltar a fazer carreira. Eu começo do zero no UFC, né? No Jungle, como é que é o escalonamento até chegar à disputa de título? Cara, eu acho que no Jungle você entra, você faz um contrato lá tipo, de 11 lutas, porém você não tem... exclusividade para o evento, é um contrato de preferência, ou seja, se tem um Jungle Fight no mês de janeiro e você tem uma luta marcada já para o mês de janeiro, no contrato, o correto era que você lutasse no Jungle, contrato é de preferência, mas na prática nem acontece isso, ele não faz questão que o cara saia das lutas para vir para o Jungle, não. Se não tem luta marcada, ele bota nos cards, se tem luta marcada, ele deixa o cara seguir a vida dele ali. O Django, ele é América Latina, né? Sim. Então, tem muito brasileiro, então... Tem muito brasileiro, tem muito argentino, muito venezuelano. Então, seria o UFC latino, vamos dizer. O UFC latino. Isso mesmo. Mas ele segue... É a Copa Libertadores, vamos dizer. Lá seria... O Mundial. Mas o Django, ele tem uma infraestrutura... parecida, a organização, a seriedade. Exatamente. Mesmo... Pô, um evento para passar na Globo, ele tem que ser minimamente perfeito, né? Passa na Globo ali, TV aberta, logo depois das altas horas, vocês vão me ver lá saindo na porrada. Porque são atletas de nível. E o Django também tem uma preocupação, né? Porque vocês estão com a imagem ali e o Django tem a imagem de vocês. Então, vocês têm que ter uma conduta. Sim. Isso, vocês têm essa orientação com eles lá, né? Eu sou um dos caras que sai um pouquinho, às vezes quebro, como se diz, o protocolo, né? Às vezes voa um óculos, voa uma camisa. Geralmente a gente toma umas broncas ali, mas comparado ao que vai ter no outro dia, pra mim isso daí é fichinha, sai na urina. Passa fácil. Cara, quando eu tô no modo guerra, eu tô um pouco me lixando. Tem um período mínimo entre lutas pelo Jungle? Período mínimo, assim, para os praticantes de luta tipo 3 meses. O ideal é 3 meses, por conta do corte de peso. A depender da luta, se o cara teve lesão, o cara teve concussão, se o cara teve qualquer problema de saúde assim, dá um gancho um pouco maior. O cara fica um período um pouco maior de competição, né? Fora de luta. Mas tem luta que o cara vai lá e acaba em 1 segundo, 2 segundos, não teve dano nenhum. O cara pode lutar na outra semana, se quiser. Vocês, quando
quando é montado o cartel de luta, vocês passam por uma avaliação do evento antes? Sim, avaliação médica do evento, para ver se está tudo certo. A gente leva todos os nossos exames que eles exigem previamente, leva tudo, entrega para o médico faz a avaliação ali, tá apto para lutar, luta. Como é que surgiu isso, Astro da Maldade? Astro da Maldade? Você podia ser Andersonzinho. Não, isso aí não bota terror em ninguém, né? Astro da Maldade. Na verdade, era Anderson Negão. Era Anderson Negão o nome de luta. Aí, depois, quando o meu... Aqui, voltando para aquela história lá. Eu tava meio que parado das lutas, estudando e tal. Daí, um amigo meu chegou e me fez o convite, né? Disse, tô empresariando atletas e tal, procurando luta pros atletas. Você não quer lutar pra mim, não, tal? Eu disse, não, meu irmão, não quero, não. Ele veio me oferecer umas lutas aí, eu neguei todas. Eu tava focado, tava estudando para concurso. E aí, não quero, não. Aí eu fui para uma luta onde um amigo meu perdeu a luta e eu fiquei numa raiva tremenda do outro cara. Eu queria ganhar do outro cara. E daí eu fui para ele pedir, me bota com esse cara aí. Daí não rolou, logo depois teve uma oportunidade de tem a oportunidade de você lutar com aquele cara, bora. Eu tava parado, só estudando. Eu disse, demorou, vamos bater nele. Eu voltei a treinar para bater nesse cara, eu só queria bater nele, era só como sair do sofá e fazer uma pelada e jogar uma bola. E daí a luta, o evento não rolou, o evento foi cancelado. Quando o evento foi cancelado, eu já desanimei, que nada, aí comecei a comer besteira e tal. Aí ele disse, não desanime não, segura o peso aí que eu vou te botar no Jungle Fight. Eu disse, que nada, meu, vai nada. Eu aqui pensando, tá bom, beleza, tchau. Disse que nada, vai botar nada. Quando é que uma semana depois, tal, ele disse, negão, tamo fechado no Jungle Fight em Manaus. Eu disse, caramba, tomei aquele sujo, né? Fiquei feliz pra caramba e aquele sujo, né? Disse, caraca, e agora? Beleza, voltei pra dieta. Aí foi aquela correria toda, arrumar passagem, tudo, tal, sem patrocínio, sem nada. Desculpa. Aí pronto. Aí o que aconteceu? Esse meu empresário, que é meu amigo John Lima, ele fez um post no Instagram. Eu não tinha nem Instagram. Eu não tinha Instagram, pra você ver. Ele fez um post no Instagram, aí colocou lá, Anderson Oliveira, representando Aracaju, Sergipe, vai chegar no Jungle Fight, tratorizando, botando pra quebrar, babá. No final ele colocou, o Astro da Maldade não vai deixar pedra sobre pedra. Beleza, achei assim estranho na publicação. Beleza. Quando chegou lá no Jungle Fight, a galera, Astro da Maldade, Astro da Maldade. Aí o cara me chamando pra pesagem. Astro da Maldade, Astro da Maldade, Astro da Maldade. Daqui a pouco eu disse, comigo? Aí eu fui assim, porra, irmão, se tu não é o Astro da Maldade? Agora meu parceiro Flávio Almeida, pô, irmão, tu não é o Astro da Maldade? Eu sou. Então bora, irmão. Aí subi na balança, foi. E daí meu empresário já falava, ele disse, negão, aí o cara lá, o dono do evento, gosta da bagunça na pesagem, gosta do cara fazer aquela pesagem mesmo que gera audiência e tal. Eu disse, pô, eu não fazia nas minhas lutas anteriores porque meu mestre não gostava, nunca gostou. Mas sempre foi de mim fazer, da luta começar ali. Não de bagunçar, jogar algo, não de criar barraco, mas fazer aquela encarada enérgica, aquele negócio mostrando que quer de verdade. Sempre foi meu. E eu sempre segurei essa onda aí por causa do meu mestre. Quando rolou a parada lá no Jungle tal, o dono gosta, aí é que eu vou tocar o terror mesmo. Tô em casa. Porra, eu joguei um óculos no chão, meu irmão. O óculos voou, tal, fiz a encarada com o cara. E no outro dia o principal, né? Que não adianta fazer show. Você tem que derrubar. Tem que derrubar, né? Aí a mãozinha foi lá, só deu um tapinha, Tommy. Por nada, o cara primeiro round, esse cara me bateu, que eu disse, tá endemoniado. Eu disse, vai cansar. E o baixinho não cansava. Vai cansar, não cansava. E porrada. Peguei um corte aqui, o sangue entrando no olho. E daí veio a experiência, né? Ganhei dele na experiência mesmo, porque quando terminou o primeiro round, ele me bateu muito. Terminou o primeiro round, eu me levantei assim, dei aquela respirada, senti que meu corpo tava normal, tava legal. Dá pra ir agora. Não, dei aquela respirada, olhei pro telão, vi o buraco na cabeça assim, aí eu comecei a rir, eu disse, tá. Mas eu rindo, o povo disse, cara, o cara é muito doido, tá rindo. Eu tava era pensando... E o cara deve ter pensado, eu tô batendo, o cara tá rindo, eu tô lascado. Eu tava era pensando, puta que pariu. Onde é que eu me meti? Eu disse, tá, cara, o buraco na minha cara, meu Deus do céu.
Daí eu olhei pro lado assim, tava o cara que lutou comigo, andando pro corner dele. Meu irmão, o cara tava assim, aí se arrastando. Aí eu, opa. O cara tava aqui em cima de mim, me batendo, me quebrando todo. Eu levantei, tô inteirão. Ele que tava me batendo, tá se arrastando ali. Ele não esperou. Aí os corner dele entrando, vem com o banquinho pro cara sentar. Ele não esperou nem os caras chegarem nele pra ele sentar no banco. Ele sentou no chão. Se caramba, minha hora. Aí eu fui até perto dele assim. Eu disse: olha, meu irmão, você me bateu, mas agora eu vou te matar. Ele ficou olhando pra mim. Tá, mesmo era a minha vez ali. Aí ele ficou olhando assim pra mim, aí eu rindo, aí o treinador... Eu falei umas palavrinhas feias ali também no meio, aí o treinador me tirou de perto dele. Eu disse: meu irmão, agora eu vou quebrar, vou matar esse cara. Tá bom, aí quando começou o segundo round, aí o juiz estava me garfando. Ele já tinha feito alguns procedimentos no primeiro round e deixou nítido que ele tinha uma preferência naquela luta. Mas daí, meu irmão, a gente luta contra tudo isso. Daí eu percebi aí quando foi no meio do round, e quando ia começar o segundo round, ele: valendo aí, stop. Ele veio aqui, fechou minha mão e tirou um ponto. Ele disse que eu falei, eu xinguei o cara. Eu disse: caraca, eu disse, nunca vi isso na minha vida, nunca, até hoje. Nunca vi, não tem regulamento isso, não tem nada. Mas o cara foi lá e tirou um ponto meu. Nossa, caramba, tá, olhei pra trás, aí tava John, meu empresário, disse: esquece, meu irmão, esquece, vamos pra cima, esquece. Devolve o ponto num corte. Tá, meu irmão, já comecei com a joelhada voadora na cara do baixinho, pô, murro. Como é que consegue? É possível um juiz numa luta atrapalhar? O que ele consegue fazer? Com certeza. Interrompe uma sequência. Cara, ele consegue atrapalhar outro de várias formas. Eu já vi erro. Que teve aquele juiz brasileiro, ele cometeu um erro. Maria Mazaki é um assassino. Teve uma luta que todo mundo fala, ele errou. É porque Maria Mazaki ele é queimado porque ele errou muitas vezes seguidas e parece que ele tinha uma tara de só lascar com a vida dos brasileiros. Eu não lembro qual foi a luta, mas era só contra os brasileiros que ele fazia essas lutas e dizia: que é isso? E aí sumiu também, né? Assim, ele jogou terra em cima da carreira dele, né? Vamos falar de uma coisa que é importante na sua carreira. Gang Fight 20124, realizada em Aracaju. Isso foi especial. Você ganha teu cinturão. Nem nos melhores sonhos você imaginaria ser campeão. Vou ganhar o Django, vou ser campeão em casa. Não. Nunca. Conta como foi esse dia. Cara, olha, lutar em casa foi uma pressão, porque um evento antes eu não tinha conseguido. Foi a minha primeira oportunidade pelo cinturão. E eu fui para São Paulo, tal, cortando muito peso, como eu sempre corto, né? 17, 18 quilos. E chegou lá faltando 700 gramas, meu corpo travou, já tava passando muito mal, tava bem debilitado, mas eu cheguei no meu limite, não consegui bater o peso. Isso um evento antes. Não consegui bater o peso lá em São Paulo, era a minha primeira... Quando não bate, não luta, né? Pode não lutar, mas no caso eu lutei. Então eu não bati o peso. Quando eu não bati o peso, a organização chegou, me chamou e disse: olha, você não bateu o peso, se você vai lutar, mas o cinturão só vale pra ele, não vale pra você. Eu disse: caramba. Eu não era campeão ainda, eu queria ser campeão, então eu pensei: pô, vou lutar, é lógico, lutava se eu quisesse. O outro cara também lutava se quisesse. Porém, se o cara falar que não vai lutar com o cara de 700 gramas, é um jeito educado de almoço. É um jeito educado de dizer que tá correndo da luta, né? Mas, porém, a falha era minha, que não batia o peso. Daí, quando eu não bato o peso, por pouco, quando a diferença é bem pouco assim, geralmente eles tiram 20% da bolsa e passa pro outro cara. Entendeu? É uma forma de compensar o cara para que o cara aceite a luta. Então, isso tudo aconteceu no meu. Eu não bati o peso, daí a organização me chamou e disse: você vai perder 20% da bolsa e o cinturão não vale para você. Caso você ganhe, o cinturão não vai para você. Se ele ganhar, ele é campeão. Daí eu disse: pô, eu quero ser campeão. Para que eu possa validar uma próxima oportunidade, eu tenho que hoje chegar lá, amanhã chegar lá e ganhar desse cara. Para dar uma revanche. Para poder ter outra oportunidade. Então foi isso que eu fiz. Fui lá e foi o pior corte de peso da minha vida. Passei muito mal, muito mal. Teve uns amigos lá que nos ajudaram, que foi o Mamed, que era meu empresário, era meu patrocinador também, junto com a esposa dele. E tava minha equipe lá, Cabeça, Kaique, Marquinho, tava minha esposa, tava todo mundo junto lá.
E me deram aquela força ali, chegou na hora da luta, meu irmão, com a pior corte de peso da minha vida foi a luta que eu fiz dentro da excelência. Eu comecei tomando um soco na cara. Primeiro soco que o cara deu, eu caí. Esse é meu arquirrival, vamos dizer que ele é o Coringa, eu sou o Batman. Você tem um inimigo, né? Eu tenho um inimigo. Ele é assim, não posso vir na fila da padaria que eu vou arrebentar ele. Se eu ver ele na fila da padaria, tá ligado que ele aposenta. É ele. Eu, gente, na rua eu dou uma cadeirada nele, não dou um murro, não. Dou Cadeirada deixa pra um debate. Não, que nada, pronto. Só pra gente falar, vamos falar mas tem essa parada assim, eu tenho o meu inimigo, aquele ali... Até a morte. É como se fosse o... Como é? O Anderson... Não é o Anderson Silva, com aquele outro americano que eles brigaram até num reality show. Não lembro o nome dele. Tem essa parada assim, eu odeio ele. Esse cara. Eu odeio ele. E ele me odeia. Foi esse cara? Esse cara, eu ganhei dele e a gente vai lutar agora, dia 22 de março. Meu Deus. Revanche. Daí, eu lutei com um cara... O cara me deu um soco, aquela parada do psicológico. Eu estressei bastante ele. Então, quando eu dei um soco no cara... Aliás, ele me deu um soco. O primeiro soco que ele me deu, eu caí. Ele veio com tudo pra cima, eu finalizei ele no braço. Quebrei o braço dele. Caraca! Eu não queria quebrar o braço. Não queria quebrar o braço dele. Não. No calor ali. Não. Eu tô esticando pra ganhar a luta. Ele que tem que pedir pra desistir. Se ele quiser resistência, quanto mais resistência, mais você faz força. É claro, eu quero ganhar. Naquela situação que eu tava, que se aquela luta prolonga um pouquinho, do jeito que eu tava debilitado por causa do que eu passei muito mal um dia antes, eu dei câimbra no meu corpo inteiro mesmo, que eu pensei que eu ia infartar. Caramba. Deu câimbra no meu corpo e ao mesmo tempo deu câimbra. Mas voltando pra luta, ganhei do cara, habilitou, desbanquei, quebrei a banca, né? A galera que tava me chamando de Paraíba lá, eu botei Sergipe no mapa, esfreguei na cara deles. Que, meu irmão, subi lá. Tem uma foto interessante eu fazendo assim, ó, eu tô apontando pros caras que estavam me xingando. Quem vê a foto disse, olha que lindo, ele apontando pra Jesus. Eu disse, não, Jesus, eu já tinha agradecido, eu tava xingando uns vagabundos mesmo que estavam me xingando pra caramba. É o 123. Esse eu não lembro, foi 118, eu acho. Mas você já sabe com antecedências as lutas onde vão ser? Não, eu sei quando eu vou lutar. Me convidou pra lutar, evento tal, data tal, em tal lugar. É quando você viu Aracaju. Pronto, aí fiquei sabendo que ia rolar aqui em Aracaju, a gente ficou naquela, conversando com o organizador, tal, disputa de cinturão, sou eu. Eu sabia que eu tinha ganhado do cara que era o número 1 da categoria, o ex-campeão da categoria, então era eu com mais alguém. Aí chamaram um outro cara que a gente teve uma rivalidade também, mas que ficou tudo ali, que foi o César. E, meu irmão, a gente fez um lutão aqui em Aracaju, foi uma guerra. Na pesagem, rolou aquela pesagem eletrizante também, acabei, meu irmão. A sua luta, a gente vai botar imagens da luta. Pode aqui. botar aí. Cara, no final, tu tá inteirinho, parece que tá maquiado para uma sessão de foto. Ele tá o bagaço. Ele tava o bagaço. Tipo assim, eu tô aonde? Na terra, quem sou eu? Ele não sabia pra que lado ia. Ele falou que ia me deixar de cadeira de roda. Eu disse, vou lhe dar a maior surra da sua vida. E foi isso que eu fiz. A luta tá ali, mas durante a luta você lembra que tá em Aracaju, que tá em casa, porque tava sua família assistindo, tava amigo, tá todo mundo. Ali no meio da trocação, fala, tô em casa, velho, tô em casa. Assim, eu não me sinto pressionado por estar em casa. Essa luta, ela foi um pouco estranha pra mim, assim, acho que a preparação da luta e o corte de peso. Como eu passei muito mal na luta anterior, quanto mais eu chegava perto do peso, mais eu ficava nervoso, porque eu achava que eu ia passar mal daquele jeito de novo. Então isso me deixou bastante ansioso, tal. Chegando perto da luta, eu não estava ansioso pela luta. Eu queria bater o peso porque eu ganhei uma luta importantíssima lá. Me credenciei de novo a disputar o cinturão. Mas o torcedor brasileiro, o torcedor sergipano, dizia, pô, ganhou a luta, né? Parabéns. E o peso, porque não bateu? Os famosos alma cebosa, eles exaltavam a minha falha e menosprezavam o meu acerto. Então eu queria dar essa resposta para essa galera que ficou falando besteira. Você bate o peso certo. Bati o peso 1 quilo a menos. Dei 1 quilo de presente. Com o físico perfeito. De boa, tranquilo, deu tudo certo. Me reidratei, fiz minha recuperação. E no dia da luta foi só alegria. Ali dentro do vestiário, eu lembro, fico imaginando assim, você tá no vestiário, aquele barulho,
ginásio em casa. Puxa, loucura. Vem o filme Rock Balboa na cabeça. Então, eu queria, teve até mestre assim, um abraço, chegou para me dar uma dica no dia da luta. Ele disse: ó, esqueça tudo isso aqui, você lá dentro, que a gente não pode se deslumbrar pelo que tá acontecendo fora e esquecer do principal, que é ganhar a luta, né? Então eu tava 100% focado em ganhar a luta, e o que tivesse de festejar, de comemorar depois, a gente ia ver isso depois. Não fazendo média, tá? Sim. Até porque... Fala que não, cara, tranquilo. Mas assim, é uma luta totalmente diferente, porque não dá pra perceber em nenhum momento, e era um adversário habilitado para ganhar um cinturão também, mas você lutou tranquilo. Você tem, do início ao fim, você tem um controle da luta, claro. Ele acertou umas, mas as que você acertava, desconcertava ele ao ponto que ele acabou a luta com o fio desencapado. Ele não sabia por onde que lado estava, sem muita agressividade. Lógico que no final da luta, quando ele cai, que você tem que fazer a finalização para dar certeza, ele já estava ruim. Ele estava esperando a conta chegar para ir embora. Passar o cartão. Passar o cartão e ir embora. E aí você termina inteiro, você sobe na grade, joga o protetor bucal e acabou, tá aqui, eu sou o campeão. Agora engulam. É isso mesmo. Porque até a sua fala depois foi mais ou menos nesse estilo. Agora vocês vão ter que engolir. Vocês não achavam que eu não chegava? Aqui, tô aqui. Muitos. A gente enfrenta muita coisa que a galera de fora não tem noção. Passa uma vida, né? Poxa, muita coisa. Mesmo assim, numa luta dessa, não que ela foi fácil, mas durante a luta dá pra sentir que dá pra ganhar a luta, ou precisa ter o foco até o fim, porque um vacilo é a ponta do teu queixo. Você vê, nessa luta eu tava muito bem preparado. Aí você falou, pô, você controlou a luta, tava sempre ali e tal. Isso é reflexo do treinamento que a gente faz. A gente não é só aquele treino duro de pancada, não. É todo um estudo do cara, como ele se comporta, o que ele faz, quais as posições que ele gosta de colocar no chão. Então, quando tava nessas posições, ligava um alerta, ficava mais... Algumas vezes você conseguiu escapar bem. Sim. Então, aí é o que faz a gente dar um passo à frente, é conhecer bem o adversário. A gente conhecia ele bastante. Vamos ver se eu estudei a luta direito. Teve um momento que ele tenta dar um mata-leão que você consegue botar a mão aqui e desarma o mata-leão dele, porque ele armou. Foi um triângulo. Você conseguiu botar, desarmou, e ele outra vez já não conseguiu, porque ele já estava pronto. Já estava esperando, já sabia que ele fazia. Então, isso vem do treinamento do atleta. Exatamente. Tem o treino que é mais pegado e tem o treino que é só um ensaio. É como uma dança, os movimentos são esses. Mas esse controle todo ainda é possível, né? Aquele milímetro de falha. É aquele controle que você tá correndo em cima de um muro. Se desviar a atenção, um segundo voltar, falta chão e cai. Acontece muitas vezes, é naquele trocação desesperado, o cara consegue. Eu já perdi luta de estar assim, tá matando o cara no chão. Tome. Uma hora eu parei pra curtir o que eu tava fazendo. Caraca, tô ganhando. O cara tá ferrado aí no chão. O cara me olhava assim, ó. Sabe aquela cara de assustado e tal? Daí eu parei pra pensar, pô, falta 40 segundos, tal, vou segurar aqui. Nesse meio tempo que eu parei pra pensar isso, o cara pegou meu braço. Tchau. Ganhou. Daí não pode se desligar ali, não. Você veio, como você falou, de um projeto social e hoje você está envolvido através do CRAS, que é um centro de atendimento à família da Secretaria de Assistência Social aqui de Aracaju. Seria um momento que você está retribuindo tudo que você teve. Com certeza. É bom isso, né? Com certeza, retribuir a sociedade, o que a sociedade me propôs. Com certeza. E eu caí de paraquedas na assistência, né? Eu vi um processo seletivo e que eu fiz a inscrição, eu nem sabia para que era direito, era para dar aula na prefeitura. A prefeitura para mim era um núcleo só. Quando você entra, você vê que é muito amplo, várias secretarias, vários setores e tal. Não sabia que era para a Secretaria de Assistência. Daí, quando eu cheguei lá, era para a Secretaria de Assistência, no projeto, nos CRAs e tal, aquela coisa bem humanizada, aquele negócio, acolhimento com as crianças e tal. Então, a gente tem lá acesso
a crianças com histórias de vida terríveis, onde a gente tem que ter uma abordagem diferente, tem que ter um carinho, tem que ter um olhar ali um pouco mais diferente. E isso daí tá totalmente longe do arte da maldade do atleta. Ali é Anderson, o professor, é o tio Anderson. Mas eu bom também que eles veem em você o resultado de uma boa conduta, de um bom caminho, né? Exato. Eu procuro explorar bastante essa imagem minha como atleta, porque a gente serve realmente de espelho para eles. Eles não se assustam com o tamanho. É o tio. Tio Anderson, aí o tio meu fala, irmão. Ei, aí não tem. Não é tem. incrível eu chegando, ninguém entende, não. É, tio! Levanta aquela multidão de guri abraçando. Me fala da Strike MMA, que é o seu xodó. Strike MMA é meu filho, minha filha, junto com o Gustavo Cabeça aí, que é um dos idealizadores da academia, da equipe também, Breno, Marquinho, Kaique, a galera ali, Guindaste. Então a gente teve a ideia de criar uma equipe de MMA aqui. Foi assim, logo na pandemia, quando a pandemia estava bem fechada e tal, a gente fazia aqueles treinos clandestinos, né? Pô, me sentia um bandido na rua. Caralho, vou treinar, capaz de ser pego pela polícia. A gente só queria treinar, ia treinar. E daí a gente treinando, fazendo aqueles treinos, porque a gente imaginava que fosse coisa rápida, uma semana, 2, 3, e daí foi isso tudo, né? A gente não imaginava que fosse tão sério assim, mas infelizmente foi. Mas aí a gente treinando, quando a pandemia meio que frouxou um pouco, a gente já tava com, sei lá, 10 atletas treinando junto. E esses atletas que estavam treinando juntos eram atletas de academias rivais e tudo. Então a pandemia fez a Strike, criou a Strike, que a gente teve essa união. A galera entrava em contato comigo, pô, negão, como é que tá aí? Pô, meu irmão, tô doido pra treinar, velho, não tem lugar, podia treinar aí com você. Venha, meu irmão. Então lá na nossa... E daí foi juntando, um outro, foi. Hoje todos os grandes atletas do nosso estado treinam debaixo do mesmo teto e os caras se respeitam demais e agrega conhecimento. Muitos atletas, Marcelo Guará, Fabrício Alagoinhas, Tarquino, muitos atletas que têm experiência fora do estado, fora do país, em grandes lutas, em grandes eventos ali lá, treinando junto, e a gente só fala que aço afia aço, né? Lá dentro você já consegue ver alguém para esse menino vai longe. Vários. Iado, Nery, vários, Samurai, tem vários. Logo a gente vai ver aí no Django e... Django já tem, eles já lutam o Django, mas o nosso projeto para eles é coisa bem maior que o Django. É o UFC mesmo. Quando um atleta de academia ganha um título pelo Django, como você falou, chega no UFC, o que a academia ganha além do reconhecimento da academia? Hoje a academia só ganha o reconhecimento mesmo. Tem que ter primeiramente o reconhecimento do atleta, de saber quem preparou ele, onde foi que ele conseguiu, né, essa posição de destaque, está preparado para abraçar essa oportunidade. E o que a academia ganha é a visibilidade mesmo de estar projetando aí para fora do estado, para fora do país. Agora no final do mês que vem a gente vou fazer minha primeira viagem internacional, vou para Abu Dhabi. Então, um grande evento de Abu Dhabi, lá dos Sheiks, lá, eles fizeram a contratação de um dos nossos atletas, que é o Michel Guindaste, peso pesado. Vai ter uma luta lá. Vai lutar lá agora. Até aproveitar aqui para pedir aos empresários que cheguem junto aí no patrocínio com o nosso parceiro Guindaste. Vamos estar viajando para Abu Dhabi aí e vamos precisar dessa parceria aí para viagem. Então, a academia ganha mais notoriedade. Quando a gente chega nos outros eventos, grandes treinadores de grandes equipes reconhecem, parabenizam. Isso é gratificante para a gente. Para você, como um atleta premiado e hoje envolvido através de uma secretaria com trabalho social, como é que o poder público pode cada vez mais atuar e mostrar que, por exemplo, o esporte de luta, mas qualquer outro esporte, além da formação, da inclusão social, é um direcionamento correto para jovens? Políticas sociais, políticas públicas, né, que funcionem, né? Mais projeto social, mais investimento, porque a criança no horário contrário da escola ela tem que estar ocupada com algo que traga um retorno para ela durante a vida, algo que livre ela de muitas coisas, como funcionou para mim, funciona para vários outros aí. Eu acho que falta um pouco mais de investimento aí.
A gente da Strike, a gente tá aberto até a qualquer proposta de projeto, de vereadores e tal, que queiram fazer parcerias com a gente lá, pra gente estar trabalhando com essas crianças também. Então, acho que falta o poder público parar de trabalhar só durante a campanha e trabalhar os 4 anos aí, que vai dar certo. Talvez pelo fato de que a preparação, assim, e o cuidado vai ser melhor do que tentar consertar, né? Sim, com certeza. Quanto mais você investe para que um futuro, uma sociedade seja melhor, Exatamente. você vai gastar menos dinheiro com segurança pública, com... Infelizmente, com cadeias... Saúde, vários viciados, né? Você tira, né? Exatamente. E às vezes o investimento é 10 vezes mais barato que o remédio. Eu nasci e me criei no bairro Areia, no Castelo Branco, aqui pertinho. Meu irmão, no tempo lá, eu com 11, 12, 13 anos, bairro... Você é da época de cabelinho? Cabelinho, pô, não tô lembrando do cabelinho. Cabelinho bebinho? Doidinho? Não, tinha um cara que andava pelo... Tinha um cidadão que era... Pô, mas... Era casca... Uma galera da pesada ali e tal. Tinha muito. Tenho o maior orgulho do mundo. Eu nunca provei nenhum tipo de droga. Nunca nem provei. Não julgo quem usa. Você fala o que você quiser do seu corpo. Mas, por eu estar inserido em um meio onde a parada era muito comum, eu tenho o maior orgulho do mundo que as conversas que meu pai teve comigo, entendeu? Eu não queria decepcionar o meu pai. Então, nem curiosidade me dava. Pronto, você falou aí, eu devia ter falado lá atrás. Você fala muito do seu pai, seu fã hoje, no dia da luta. Seu Fernando. Seu Fernando no dia da luta, no dia que você ganhar. No dia que, meu irmão, se Fernando chora que se acaba. Pô, meu pai, a primeira luta que eu levei ele pra ver minha, eu tinha acabado de comprar uma moto, eu nem sabia pilotar a moto direito, a gente quase tomou uma queda de moto nesse dia. Mas aí eu fui para um campeonato de jiu-jitsu que teve aqui na praia e tal. Eu ganhei uma luta, ganhei 2, ele fez. Quando foi na terceira, eu perdi. Aí ele voltou todo putaço e tal. É melhor você deixar esse negócio pra lá. Não sei o quê, pra não se machucar. E barará. Eu disse que nada, pai. Eu já ganhei de 2, a próxima é de ganhar de 10. E daí ele foi a primeira vez que ele foi, mas ele ficou meio. Quando eu perdi, que eu fui amassado pelo cara, tomei umas quedas e tal. Ele não gostou, não. Ele ficou meio assim: não vou mais, não quero ver, não. Mas depois que veio o Jungle Fight e tal, que ele viu a proporção da coisa e tal, e ele começou a acompanhar de novo e é fãzão. Minha mãe que não assiste muito. Minha mãe não quer nem coração ver. De mãe. Não, Dona Célia não aguenta, não. Vai fazer aquele meme da mãe que entra no ringue e bate no Dona cara. Célia, agora é engraçado. Dona Célia me dava um cacete que deixava do avesso. Hoje, desse perguntar pra ela que mentira, você nunca apanhou. Mas pra me ver lutando, batendo no outro, ela não vê, não. Ela não quer, não gosta de ver se machucando. Que engraçado, você me machucar podia, né? Existe dentro do esporte, e você ter construído, você tem aquele adversário que você tem a vontade de lutar com ele, mesmo que ele seja de outra categoria, não porque é raiva, mas é como se fosse um time que quer jogar com outro, você se medir. Sim. Cara, assim, hoje não, assim, agora de cabeça lembrando alguém que eu queria muito lutar, não. Eu queria muito lutar com um cara que me ganhou, que eu sei que ele não é melhor que eu, mas hoje em dia ele não agregaria mais nada ao meu currículo, sabe? O que a gente pode esperar do Anderson Astomodade no futuro dentro do octógono e depois fora do octógono? Então, futuramente agora, a missão agora a gente tá 100% focado em defender o título, né? Continuar campeão do Jungle Fight. Então agora dia 22 de março eu vou para lá 100% focado em nocautear. Onde vai ser? Em finalizar em Brasília. Nocautear ou finalizar o Vanderlei Soul Glow de novo, né? Ele vai pedir que me chamar de pai e eu vou pedir música no Fantástico. E depois disso eu vou focar bastante na minha carreira de treinador, porque eu já tô com 38 anos, então eu tô aí na transição aí, né? Quase para parar, tenho poucas lutas para fazer. Ainda vou deixar muita gente chorando, mas são mais poucas, né? E depois focar um pouco mais nos atletas mesmo, que eu acho que eu sou um cara bem focado no que eu faço, então quanto mais eu foco na minha preparação, eu mais deixo a desejar como treinador. Então eu quero focar mais como treinador e trazer mais e mais grandes atletas aí para o cenário, tanto o cenário nacional como internacional, de grandes atletas. Então, aí. Agora o primeiro compromisso, dia 22 de março. 22 de março, Jungle Fight em Brasília, defendendo o título. Coitado de quem vai, porque não vai conseguir tomar esse doce muito fácil, né?
Chegando ao fim, Anderson, astro da maldade, a gente sempre pergunta 2 coisas para os nossos convidados e você não escapa, porque hoje, agora, quem está dominando aqui sou eu, viu? Não dá nem para comparar o tamanho da mão, mas tem um prato que você para por ele, é teu prato predileto, aquele prato que dá saudade, aquele prato que é o seu número 1. Comidinha que é a sua. A comidinha ou qualquer comida irlanda é pizza. Pizza mesmo, é meu fraco, pizza. Bateu, já foi. Pô, meu irmão, pizza. Sei não, mistura bastante. Eu tenho uma cabeça de um gordo, um cara obeso. É pizza, é o churrasco com a cerveja. Botou rodízio, tá valendo. Rodízio de pizza, rodízio de carne. Rodízio de carne aí é cana. Uma cervejinha, rodízio de carne aí mesmo, é o fraco. É interessante a gente ver que é um atleta com um bom apetite, mas consegue continuar sendo atleta, né? Com certeza. Tem esse negócio. A gente sabe que não dá para exagerar, tudo com moderação, mas alguns me perguntam, pô, cara, você bebe? Meu irmão, eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Tipo, mas não te prejudica? Se eu exagerar, sim, me prejudica. Qualquer excesso, até entendeu? Água faz mal. Exato. Entendeu? Mas controle. Se eu gosto e eu tô no meu ritmo ali de competição ali e tal, eu já seguro a onda e já vou foco mais na dieta, mas tudo é foco. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo lhe derruba? Cara, deixa eu lembrar, viu? Eu não como por nada nesse mundo. Sei não. Se eu não tá lembrando, já sabe que eu sou bom de garfo. Então, nada não. Botou, tá valendo. Tá, cana. Anderson, muito obrigado pela presença. A gente imagina isso, um cara astro da maldade, mas uma simpatia, um cara de conversa leve, sorridente o tempo todo. Não quero ver esse cara com raiva. Não, mas isso é muita mística também. Tem que ser uma pessoa tranquila, porque senão não é um mestre. Vai deixar de ser atleta. Hoje você vai ser... futuro você vai virar o seu mestre, né? Eu vou. Queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu dessa tua história, cara que venceu. O esporte trouxe uma pessoa para uma vida que hoje é vencedora, é um campeão. Nós temos um campeão, um sergipano campeão. Nosso podcast tem uma característica de mostrar a Sergipe e seus sergipanos. E eu tô aqui na frente de um campeão no esporte, detentor de um cinturão, que não é fácil. No mesmo nível de... mas é diferente o UFC. Não, é MMA. É um Anderson Silva sergipano. Só que com essa cara de LeBron James, para quem tá assistindo. Lembra muito o LeBron James. Eu queria que você deixasse um recado para quem assistiu e conhecer um pouco de você. Cara, primeiramente, obrigado, Marco. Sempre que me convidar, vou estar por aqui, sim. Mandar um abraço pra Gênison, né, que fez esse contato nosso aí da Castelo Barber Club, meu patrocinador, um dos mais antigos. Quero agradecer a todo mundo que curtiu esse podcast, um conteúdo bacana. Fiquem sempre ligados aqui no podcast aqui. E, só agradecer mesmo o recado que eu tenho a deixar. Eu vou deixar um recado pra galera que quer participar de competições de MMA, que quer fazer a luta por atividade física. Procura a gente lá na Strike MMA, segue nosso Instagram, Strikers MMA, ou meu, o Astro da Maldade. E se você procura uma academia ou um mentor para que você seja um atleta ou algo do tipo, procure bem, escolha bem, porque tá cheio de mestre do Pix aí só querendo o seu dinheiro. Procurem as pessoas corretas para suas atividades, viu? Não caia na mão do mestre Pix. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela tua presença. Que boa sorte na luta. Vamos estar lá acompanhando. Amém. Para trazer para casa o cinturão de novamente, ficar ali. Mantém o mesmo cinturão quando ganha? O objeto é outro. Então, sempre que eu disputo cinturão e vencendo, eu recebo um outro cinturão. Mas o título como campeão eu só mantenho. Ganha mais um para... Mais um para a coleção. Então, vai mais um para a prateleira, né? Vai sim, fé em Deus. Gente, muito obrigado por ter acompanhado. Como sempre, agradecer os nossos patrocinadores. Casa da Música com Alan, Tioli com o Thiago. Muito importante a gente ter patrocínio. Aproveitando o gancho que o Anderson disse, empresários, patrocinar atletas, além de proporcionar a possibilidade de um desenvolvimento para uma pessoa, você desenvolve um exemplo
para que outros sigam. E de alguma forma você está devolvendo à sociedade que você capta através do seu negócio, devolvendo à sociedade qualidade. Então, jovens dentro de um esporte, eventos que você dá aí para um artista, para um cantor, para um teatro, é muito importante. A gente tem patrocínios aqui no podcast, mas o patrocínio em qualquer segmento, e não é uma necessidade brasileira, em qualquer lugar do mundo precisa de patrocínio. Uma Ferrari, para correr Fórmula 1, ela precisa de patrocínio. Um Barcelona precisa de um patrocínio. O que dirá um atleta sergipano? Então, empresários sergipanos, vamos olhar para os nossos atletas, para os nossos clubes de futebol, para os nossos cantores, para os nossos artistas. É muito importante. Nós temos nossos patrocinadores, o Anderson tem um dele, mas você que assistiu Empresário, procure um outro atleta do Anderson, procure um grupo de teatro, um artista, um cantor e chegue junto. É tão importante e ajuda para que eles cresçam, e todos crescem, inclusive sua própria marca, como a gente tem as nossas aqui patrocinando. Recado dado. Para você que acompanhou o podcast, não esqueça de comentar essa entrevista. Não está inscrito, se inscreva no canal. Se você assistiu, indique para alguém, dê seu like, manda um link. Olha, tem um podcast legal para você assistir aí, que tem umas conversas legais. E eu vou dar um spoiler para vocês. Você que acompanha o Bem Temperado Podcast no YouTube, nós agora vamos para o Spotify. Tô dando já o spoiler, nós vamos para o Spotify. Vamos pegar as entrevistas, fazer um corte de 20 minutos, mais ou menos, dos melhores momentos. E aí você ali na academia, com fone de ouvido, vai estar ouvindo um pouquinho de cada entrevista. Então, vamos agora para o Spotify. Já estou dando spoiler, mas logo vocês vão ver uma propaganda nas redes sociais, mostrando para você essa nova fase do Bem Temperado. Então, como eu sempre encerro, mais uma vez, daqui a pouco a gente se encontra numa nova entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.